Então a gente segue dando sequência às características do inquérito policial e a próxima característica que vamos trabalhar aqui é a indisponibilidade. Meus amigos, o inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório indisponível. Significa o seguinte: uma vez instaurado o inquérito policial, que ele pode ser instaurado tanto por portaria como por auto de prisão em flagrante delito, o APFD, nas hipóteses do artigo 302 do CPP. Nessas hipóteses aí, o delegado instaurou o inquérito, obrigatoriamente tem que concluir. O inquérito policial não pode ser arquivado na delegacia de polícia. Daí porque eu digo que ele é indisponível. O delegado inicia o inquérito, obrigatoriamente tem que concluir. Se ao longo da investigação o delegado, na sua convicção técnico-jurídica, conclui que o crime não existiu, ou então o crime existiu, mas aquele suspeito não é o autor do crime, o delegado vai não indiciar o suspeito e sugerir o arquivamento. Veja que, de qualquer maneira, ele tem que encaminhar o inquérito policial à justiça. Ele pode encaminhar com a sugestão de arquivamento, mas tem que encaminhar. E quem é que pode requerer o arquivamento? O requerimento do arquivamento é uma atribuição do autor da ação penal, no caso, o Ministério Público. Então veja, o delegado pode sugerir o arquivamento, mas o Ministério Público é quem requer o arquivamento. E o arquivamento é uma decisão administrativa que deve ser dada pela autoridade judiciária. Então, quem vai arquivar o inquérito policial é o juiz em uma decisão administrativa após requerimento do autor da ação penal. Tranquilo? Beleza? O inquérito policial é um procedimento indisponível. Não pode ser arquivado na delegacia de polícia. Obrigatoriamente tem que ser encaminhado para a justiça e lá pode ser arquivado se requerido pelo Ministério Público e o juiz concordar. Aí eu pergunto a vocês, e se o juiz não concordar com o arquivamento? E se o juiz discordar do pedido do arquivamento feito pelo Ministério Público? O que o magistrado pode fazer? Aí o artigo 28 resolve o nosso problema. O artigo 28 do CPP diz que o juiz, discordando do requerimento de arquivamento feito pelo Ministério Público, deve encaminhar os autos ao chefe da instituição, ao chefe do Ministério Público. No caso do Ministério Público Estadual, eu falo no Procurador-Geral de Justiça, no PGJ. O juiz remete o inquérito policial ao PGJ e o PGJ tem três opções. A primeira é insistir no arquivamento, concordar com o promotor, e aí o inquérito deve ser arquivado. A segunda opção é o próprio PGJ denunciar. O Procurador-Geral de Justiça, por si mesmo, ele faz a denúncia. Ou então ele pode, ao invés dele mesmo fazer a denúncia, ele indicar, ele nomear um outro promotor para assim proceder. Veja que esse outro promotor, que o Procurador-Geral de Justiça pode nomear para poder fazer a denúncia, ele é obrigado a denunciar. Ele não pode escolher se denuncia ou não, porque ele age aí como longa-manos do Procurador-Geral de Justiça. Agora, o promotor natural, o promotor originário que pediu o arquivamento, ele não pode ser obrigado a denunciar. Tranquilo? Então veja, se o PGJ entende que não é caso de arquivamento e ele entende que ele não vai denunciar, ele pode nomear um outro promotor para proceder à denúncia e esse outro promotor é obrigado a denunciar. Artigo 28 do Código de Processo Penal. Já que eu estou falando de arquivamento, eu vou aproveitar aqui e falar com vocês acerca do arquivamento implícito. O arquivamento implícito, pessoal, ele pode ser objetivo ou subjetivo. O que é o arquivamento implícito? Imagina que no inquérito policial o delegado indicia 2 ou mais suspeitos. Eu tenho 2 sujeitos indiciados no inquérito policial, o José e o João. O Ministério Público, ao fazer a denúncia, ele é omisso em relação a um dos indiciados. Ele denuncia só em relação ao José e nada fala em relação ao João. É omisso em relação ao João. O juiz recebe a denúncia, não aplica o artigo 28 do CPP, não suscita aí ao Procurador-Geral de Justiça porque não houve a denúncia de um dos indiciados, nada é feito e, obviamente, logicamente, há aí o arquivamento implícito em relação a um dos indiciados.
Quando há o arquivamento implícito em um dos indiciados, eu falo que esse arquivamento implícito é subjetivo. Mas poderia ser que um inquérito policial com 2 ou mais fatos investigados. Imagina aí, eu tenho um homicídio mais ocultação de cadáver. O Ministério Público, quando procede a denúncia, só se manifesta em relação a um fato. É omisso em relação a outro fato. Por exemplo, denuncia só sobre o homicídio, é omisso quanto à ocultação de cadáver, o juiz recebe a denúncia, não aplica o artigo 28, nada faz, eu tenho aí um arquivamento implícito, objetivo, porque eram 2 ou mais fatos e o Ministério Público foi omisso em relação a um dos fatos, o juiz não aplicou o artigo 28. Então veja, arquivamento implícito, subjetivo, quando o MP deixa de denunciar um dos indiciados, nada fala sobre o assunto e o Ministério Público recebe a denúncia sem se manifestar sobre essa omissão. E objetivo, quando são 2 ou mais fatos investigados, o Ministério Público denuncia somente em relação a um dos fatos, o juiz não se manifesta de acordo com o artigo 28 do CPP. Tranquilo? Então vamos seguir aqui rapidão o nosso vídeo de hoje. Próxima característica do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento considerado unidirecional. O que significa o inquérito policial ser considerado um procedimento unidirecional? Cuidado com essa característica. Significa o seguinte: todo o trabalho da Polícia Judiciária é para colher elementos de autoria e materialidade para enviar para o autor da ação, para o Ministério Público. Veja, unidirecional. O trabalho da polícia é para entregar os elementos informativos ao Ministério Público e o Ministério Público vai entender se denuncia ou se pede o arquivamento. Galera, essa característica do inquérito policial ser unidirecional está ultrapassada. O próprio professor André Nicoliti, que defendia essa característica do inquérito policial como um instrumento investigatório unidirecional, nas últimas edições do seu Manual de Processo Penal, ele fala que abandonou essa característica. Isso porque o inquérito ele não visa mais tão somente oferecer esses elementos informativos ao autor da ação penal. Mas como nós falamos no início, esses elementos também podem servir à defesa e ao investigado, porque a investigação é sim um direito fundamental do investigado, a investigação é sim um instrumento de garantia de direito fundamental, então ele pode servir à defesa, assim como o inquérito policial também tem um condão de justificar eventuais medidas cautelares. Então cuidado com essa característica de unidirecional, porque a própria doutrina moderna, a melhor doutrina, já diz que essa característica não existe mais em relação ao inquérito, porque a investigação da Polícia Judiciária ela é independente. Ela não serve tão somente ao Ministério Público. Ela serve para mostrar a verdade dos fatos. Tranquilo? Beleza? E por fim, o nosso inquérito policial é um procedimento sistemático, porque, como eu disse, eu viso através do inquérito buscar a verdade possível. Reconstruir os fatos numa ordem lógica, cronológica, tentando entender a motivação do crime, a dinâmica do crime, as circunstâncias do crime e quem é o suposto autor do crime. Daí porque o nosso inquérito tem a característica de ser também um procedimento sistemático. Tranquilo, galera? Beleza? Espero ter ajudado vocês. Essas são as características mais importantes do inquérito policial. Não deixem de curtir esse vídeo, não deixem de se inscrever no canal e, por favor, quem puder ajudar, compartilhe o vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também estudem aí as nossas características do inquérito policial. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!